Artigo 19. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento no órgão estadual competente, integrante do SEAQUA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º. O EIA-RIMA será realizado por técnicos habilitados e o coordenador dos trabalhos de cada equipe de especialistas é obrigado a registrar o termo de responsabilidade técnica, RT, no Conselho Regional de sua categoria profissional. Parágrafo 3º. Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim expressamente caracterizada e justificada, a pedido do interessado, o RIMA, devidamente fundamentado, será acessível, assim bem como todos os trabalhos que foram contratados para estudos de viabilidade técnica e econômica, bem como os citados nas notas bibliográficas do EIA e do RIMA, na biblioteca da SMA e de todos os municípios localizados na área de influência do empreendimento, correndo todas as despesas por conta do proponente do projeto. Parágrafo 4º. Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qualquer modalidade, sua renovação e a respectiva concessão da licença serão objeto de publicação resumida, paga pelo interessado no Diário Oficial do Estado e em um periódico de grande circulação, regional ou local, conforme modelo aprovado pelo CONSEMA. Parágrafo 5º. O CONSEMA convocará audiência pública para debater processo de licenciamento ambiental sempre que julgar necessário ou quando requerido por: letra A. Órgãos da administração direta, indireta e fundacional da União, Estados e municípios. Letra B. Organizações não governamentais legalmente constituídas para a defesa dos interesses difusos relacionados à proteção ao meio ambiente e dos recursos naturais. Letra C. Por 50 ou mais cidadãos devidamente identificados. Letra D. Partidos políticos, deputados estaduais, deputados federais e senadores eleitos em São Paulo. Letra E. Organizações sindicais legalmente constituídas. Artigo 20. O poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças. Inciso 1. Licença prévia LP. Na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos na fase de localização, instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais e federais de uso do solo e desenvolvimento. Inciso 2. Licença de instalação, LI, autorizando o início da implantação de acordo com as especificações constantes do projeto executivo aprovado, e, inciso 3, licença de operação, LO, autorizando, após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas licenças prévia e de instalação. Artigo 21. Iniciadas as atividades de implantação e operação, antes da expedição das respectivas licenças, os diretores dos órgãos responsáveis pela expedição do licenciamento deverão, sob pena de responsabilidade funcional grave, sem prejuízo da imposição de outras penalidades,
implementar medidas administrativas de interdição que, se não forem de pronto acatadas, deverão ser imediatamente seguidas de medidas judiciais impetradas pelo órgão jurídico competente de embargo e outras providências cautelares, bem como comunicar imediatamente ao CONSEMA, para os fins do inciso 5 do artigo 8º desta lei, além de comunicar o fato às entidades financiadoras do projeto. Artigo 22. Nos casos em que o licenciamento ocorrer no âmbito da administração federal, o parecer a ser oferecido pelo SEAQUA será proposto pela SMA e apreciado pelo CONSEMA. Artigo 23. No exercício da ação fiscalizadora, fica assegurada aos agentes de fiscalização a entrada a qualquer dia e hora e a permanência pelo tempo que se tornar necessário em estabelecimentos e propriedades públicos ou privadas. Parágrafo 1º. Os agentes, quando obstados, poderão requisitar força policial para garantir o exercício de suas atribuições. Parágrafo 2º. Quando a fiscalização for realizada por solicitação de entidade sindical, organização não governamental, legalmente constituída, para a defesa dos interesses difusos relacionados à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, partidos políticos e parlamentares, os mesmos poderão acompanhar as atividades de fiscalização ou nomear técnico habilitado para representá-los. Artigo 24. Os órgãos integrantes do SEAQUA, na análise dos projetos submetidos ao seu exame, exigirão que sejam adotadas, pelo interessado, previamente à expedição da licença de operação (LO) ou renovação da referida licença, medidas capazes de assegurar que as matérias-primas, insumos e bens produzidos tenham padrão de qualidade que elimine ou reduza o efeito poluente derivado de seu emprego e utilização aos níveis legalmente permitidos e sistema de descarte de efluentes, líquidos, gasosos e resíduos sólidos devidamente licenciado pelo órgão competente. Artigo 25. O protocolamento do processo de licenciamento ambiental junto ao órgão competente deverá ser instruído com o comprovante do recolhimento do preço de análise, cujo valor será fixado em UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, ou no índice que vier a substituí-lo, mantido o valor em moeda corrente à época da substituição, conforme tipo, porte e complexidade do empreendimento submetido ao processo de licenciamento. Artigo 26. Qualquer órgão ou entidade da administração direta, indireta e fundacional do Estado, integrantes ou não do SEAQUA, que for chamado a emitir parecer ou, por qualquer outra forma, a manifestar-se nos processos de licenciamento de atividades, mesmo nos casos em que o licenciamento competir à administração federal, deverá fazê-lo dentro do prazo de 60 dias, contados da data em que estiver em posse de toda a documentação necessária, sob pena de responsabilidade funcional grave de seus titulares. Capítulo 4. Dos incentivos. Artigo 27. As entidades e instituições públicas e privadas de financiamento ou gestoras de incentivos condicionarão a sua concessão à comprovação do licenciamento previsto nesta lei e certidão do CONSEMA declarando o interessado não está incluso nas restrições previstas no inciso 5 do artigo 8º desta lei. Capítulo 5 das penalidades. Artigo 28. Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos estabelecidos ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos das autoridades administrativas competentes. Artigo 29.
As infrações às disposições desta lei, de seu regulamento, bem como das normas, padrões e exigências técnicas serão, a critério da autoridade competente, classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando-se em conta: inciso 1, a intensidade do dano efetivo ou potencial; inciso 2, as circunstâncias atenuantes ou agravantes; inciso 3, os antecedentes do infrator; e inciso 4, a capacidade econômica do infrator. Parágrafo único. Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. Artigo 30. As infrações de que trata o artigo anterior serão punidas com as seguintes penalidades: inciso 1, advertência; 2, multa de 10 a 10 mil vezes o valor da unidade fiscal do Estado de São Paulo, UFESP; 3, interdição temporária ou definitiva; 4, embargo; 5, demolição; 6, suspensão de financiamento e benefícios fiscais; e 7, apreensão ou recolhimento temporário ou definitivo. Parágrafo 1º. A penalidade de multa será imposta observados os seguintes limites: número 1, de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP nas infrações leves; 2, de 1.001 a 5.000 vezes o mesmo valor nas infrações graves; e 3, de 5.000 a 10.000 vezes o mesmo valor nas infrações gravíssimas. Parágrafo 2º. A multa será recolhida com base no valor da UFESP à data de seu efetivo pagamento. Parágrafo 3º. Ocorrendo a extinção da UFESP, adotar-se-á, para todos os efeitos desta lei, o mesmo índice que a substituir. Parágrafo 4º. Nos casos de reincidência, caracterizado pelo cometimento de nova infração da mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro da anteriormente imposta cumulativamente. Parágrafo 5º. Nos casos de infração continuada, a critério da autoridade competente, poderá ser imposta multa diária de 1 a 10 mil vezes o valor da UFESP. Parágrafo 6º. A penalidade de interdição definitiva ou temporária será imposta nos casos de perigo à saúde pública, podendo também ser aplicada a critério da autoridade competente nos casos de infração continuada e a partir da terceira reincidência. Parágrafo 7º. As penalidades de embargo e demolição serão impostas na hipótese de obras ou construções feitas sem licença ou com ela desconformes. Parágrafo 8º. A penalidade de recolhimento temporário ou definitivo será aplicada nos casos de perigo à saúde pública ou a critério da autoridade pública, nos de infração continuada ou a partir da terceira reincidência. Parágrafo 9º. A penalidade de suspensão de financiamento e benefícios fiscais será imposta conforme dispõe o inciso 5 do artigo 8º desta lei. Parágrafo 10. As penalidades estabelecidas nos incisos 3 e 4 deste artigo poderão ser impostas cumulativamente com as previstas nos incisos 1 e 2. Artigo 31. As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas autoridades competentes, se obrigar à adoção de medidas específicas para fazer cessar e corrigir a degradação ambiental. Parágrafo 1º. Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá ter redução de até 50% de seu valor. Parágrafo 2º.
O infrator não poderá beneficiar-se da redução da multa prevista neste artigo se deixar de cumprir, parcial ou totalmente, qualquer das medidas especificadas nos prazos estabelecidos e nos casos de reincidência. Artigo 32. Independentemente da aplicação das penalidades referidas no artigo 30 e da existência de culpa, fica o poluidor obrigado a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Artigo 33. As entidades e órgãos do SEAQUA deverão encaminhar direta e imediatamente ao Ministério Público do Estado os elementos necessários para as providências de sua alçada em relação ao poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, a situação de perigo existente ou a estiver tornando mais grave nos termos da legislação pertinente. Parágrafo único. A autoridade, funcionário ou servidor que deixar de cumprir a obrigação de que trata este artigo ou agir para impedir, dificultar ou retardar o seu cumprimento, incorrerá nas mesmas responsabilidades do poluidor, sem prejuízo das demais penalidades administrativas e penais. Capítulo 7. Das disposições finais. Artigo 39. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 120 dias, a contar de sua publicação, bem como, no mesmo prazo, fixará o valor das multas previstas no artigo 30 desta lei. Artigo 40. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Disposições transitórias. Artigo 1º. Enquanto não for regulamentada a presente lei, continuará vigorando o valor das multas estabelecidas na legislação vigente para os casos da espécie. Artigo 2º foi vetado.